Você sabia que você pode perder todas as suas economias achando que está fazendo um financiamento e está entrando em um consórcio enganoso? Fala, consumidor consciente! Sou Davidson Alves, advogado, especialista em relação de consumo e servidor de um dos Procons. E hoje eu vou revelar um caso real de um consumidor que acreditava estar fazendo um financiamento, mas foi enganado por um consórcio. E mais, eu vou te mostrar como identificar esse tipo de golpe e se proteger antes de cair em uma armadilha. Se você não souber se proteger, você pode perder todas as suas economias, ficar refém de boletos indevidos e ainda enfrentar processos demorados para recuperar o que é seu. Tudo começou com uma promessa irresistível, uma aprovação de financiamento em até 7 dias. A vendedora representante do suposto financiamento dizia que era simples, rápido e confiável. Ganhando a confiança do consumidor e para deixá-lo mais seguro, levou-o para visitar um imóvel em construção. Ou seja, a casa estava sendo construída, o consumidor achando que a casa era dos sonhos, ela com uma oferta que aquela casa poderia ser dele, e assim o consumidor ficou maravilhado com a possibilidade de comprar uma casa de mais de 400 mil reais, dando uma entrada de aproximadamente 40 mil e aguardar esse financiamento em até 7 dias. E com isso tiveram a ajuda de várias pessoas, inclusive um corretor de imóveis que levou o consumidor com a vendedora, com a suposta vendedora, para verificar o imóvel de sua preferência, que estava em construção e pronto para que o consumidor realizasse seu sonho da casa própria. E a vendedora, com toda a estratégia de persuasão e prática recorrente, predatória, consumidor acreditando estar fazendo negócio íntegro, seguro e com pessoas confiáveis, fez um Pix de aproximadamente 40 mil, que seria a entrada do financiamento, e com a promessa de 7 dias estaria sendo aprovado o financiamento. Então começou a espera. 1, 2, 3, 4, 7 dias se passaram e nada da aprovação acontecer. O consumidor tentou entrar em contato com a vendedora, com o corretor, mas ninguém respondia. Depois do pagamento, a tão esperada semana com a aprovação, nada aconteceu. O consumidor não teve resposta. Então entrou em contato com a vendedora não mais o atendeu, o corretor de imóveis também não o atendeu, e aí ficou desesperado, verificando, queria saber o motivo da não aprovação ou da ausência de informação, se deslocou para o local onde ele comprou, onde ele fez o contrato, onde ele negociou com a vendedora. Lá, chegando lá, já não era a mesma vendedora que o atendeu, era outro funcionário, onde ele foi informado da triste surpresa que ele tinha feito o contrato de consórcio. Ou seja, inexistia qualquer contrato de financiamento e o consumidor, com aquela entrada, foi introduzido em um grupo de consórcio sem a mínima informação, sem a prévia informação, sem ele concordar com isso, sem crédito liberado, sem promessa cumprida e, para piorar, começaram a chegar boletos indevidos devido ao consórcio e o andamento do consórcio. Esse golpe não só enganou o consumidor de boa fé, mas ele fere diretamente a lei, viola o direito à informação do Código de Defesa do Consumidor, descumpre a oferta feita e pode configurar propaganda enganosa e até estelionato. Tá, você contou essa história e o que é que vai mudar pra gente? A nossa intenção é fazer com que o consumidor tenha mais informação para que não caia nessas conversas, nesses golpes comuns de acontecer no nosso mercado de consumo. Orientações práticas para que vocês dificultem a vida desses golpistas. Primeiro, não existe consórcio com contemplação certa, ou seja, não há possibilidade de você comprar uma cota de consórcio sabendo qual dia que será contemplado. Só tem 2 formas de contemplação no consórcio, ou por sorteio ou por lance. Então, o que os golpistas podem fazer é fazer com que esse valor que você entende que seja como entrada, ele vai ser feito o lance para que possa ter possibilidade de você ser contemplado. Isso não é certo, primeiro que não é legal, e nem o consumidor tenha consciência disso. Então, o golpista, ele pega esse valor da entrada, dá o lance no consórcio para verificar se há possibilidade de contemplação. E não havendo a contemplação, o consumidor fica à mercê de todo o trâmite do consórcio sem ele ter concordado com isso. Então, o consumidor ele vai ter todo o prazo do consórcio para aguardar o lance ou contemplação, ele achando que estava fazendo financiamento. Desconfie do caráter de urgência das negociações. Os golpistas, eles usam essa urgência, essa escassez para justamente fazer com que você não peça a opinião de alguém, para que você não pense ou você tenha tempo de pensar em uma proposta melhor e se realmente é aquilo que ele está oferecendo. Não colabore com o golpe. Não faça alegações mentirosas só porque o vendedor está pedindo para aprovar o seu crédito mais rápido. Alguém vai ligar, vai dizer que você está sabendo que é um consórcio, mas não é. Só diga
que é um consórcio para realmente aprovar. Não faça isso, não contribua para o seu próprio golpe. Pedem confirmação por telefone, negociações que você tem que mentir, que você tem que informar coisas que não é verdade, o que não foi ofertado a você. Não faça isso, porque é um indício muito forte que você está caindo em um golpe. Outra coisa muito importante, desconfie de empresas que seus revendedores fazem a prática da venda pelo WhatsApp com mensagens temporárias. Só fala com você com aquela mensagem que depois some, ou por ligação. Por quê? Ele não quer deixar rastro, ele não quer deixar prova para que depois você consiga se proteger daquilo que foi alegado por você apenas pela voz ou apenas verbal. Todo contrato assinado tem que ter prévia disponibilização para o consumidor. Ele tem que entender e tem que ter a termo todo o contrato para ler com o tempo. Não caia nessa do caráter de urgência. Então fique atento. Há uma grande diferença entre financiamento e consórcio. Mas o básico é o financiamento, o aprovado, você sai com bem. Consórcio, você espera o tempo para ser contemplado ou por lance ou por sorteio. Isso é uma informação básica, sem juridiquês, para que vocês entendam. É muito importante que vocês façam pesquisas no Reclame Aqui, nas pessoas do mercado local ou nos PROCONs da sua região. Toda reclamação que foi feita pelos PROCONs, o consumidor ele pode sim verificar qual é a empresa que é mais reclamada, qual é a conduta daquela empresa, se aquela empresa está violando, quais os direitos que aquela empresa está violando. Então, qualquer negócio que você vá fazer, realizar o seu sonho, pegar as suas economias e fazer esse investimento, faça uma pesquisa nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, a pesquisa no Reclame Aqui, verifique possibilidade de processos judiciais, quais são os processos judiciais que essas empresas estão respondendo e proteja o seu dinheiro. E mesmo assim, se você caiu num golpe como esse, faça imediatamente o boletim de ocorrência, porque nas relações de consumo também há sim consequências para as empresas que praticam crimes da relação de consumo que também sejam responsabilizadas na esfera penal. E existe punição grave para quem faz essas práticas criminosas responsabilizadas pelo Código Penal. Esse caso mostra que por trás de uma oferta linda, perfeita, chamativa, pode estar acontecendo uma fraude perigosa e você pode estar sendo a vítima disso. Se você passou já por algo parecido ou tem dúvida de uma negociação ou está passando por algum problema ou alguma dúvida numa relação de consumo, me envia um e-mail para esse endereço que está na descrição, que eu mesmo vou analisar a sua demanda e vou fazer uma análise e um diagnóstico e informar qual é o passo a passo que você pode resolver essa demanda de forma inteiramente gratuita. A minha intenção é que mais pessoas sejam informadas e não caiam em golpe que é feito constantemente no mercado de consumo. Então fiquem atentos, porque o consumidor informado não é nunca enganado.